pessoal, bem-vindo à nossa 16ª aula do módulo DBA Pleno, Recuperação Point in Time. Essa aula é bem interessante, vamos falar, seguindo dicas de aluno, dicas que vocês mesmos mandaram, vamos trabalhar vários itens bem interessantes. Só relembrando, na aula anterior a gente resolveu alguns problemas que poderão ocorrer ou que ocorreram no processo de atualização da versão do banco de dados. Quando a gente fez aquela atualização da versão 11 para 12, onde deu problema no database upgrade assistente, DBA, e a gente fez algumas coisas manuais, é um item que realmente pode acontecer no dia a dia. Bom, na aula de hoje, então, a gente vai começar a trabalhar um assunto bem legal, que é você trabalhar com a recuperação point in time. Recuperar o ambiente point in time, o próprio nome já diz, é recuperar um determinado ponto no tempo. Isso muitas vezes acontece, muitas vezes faz necessário, quando acontece uma falha de usuário, quando acontece um erro de uma regra de negócio, uma aplicação nova, que muitas vezes pode ser que venha ocasionar perda realmente, vamos dizer assim, quase que seria irreparável para a aplicação se você não tivesse um backup, se não tivesse uma estratégia que pudesse fazer essa correção dar certo. Bom, eu preciso para isso de alguns parâmetros que eu vou utilizar nessa recuperação, que é o que a gente vai ver daqui a pouco, e esses parâmetros são os que vão me dizer como que eu vou fazer esse retorno? Bom, eu vou voltar esse meu banco, essa minha base em uma determinada data, eu vou voltar essa minha base para um determinado SCN. Então, eu tenho alguns itens ali que vão me ajudar a fazer essa recuperação. Com a nossa recuperação será para um determinado ponto no tempo, a gente precisa ter em mente que que a gente pode recuperar um banco de dados por um determinado horário, um determinado SCN, ou até pelo número de uma determinada transação. Bom, para isso, a gente vai fazer um caso, vamos criar um teste, um case, para teste, para a gente fazer no nosso ambiente. Vamos trabalhar mais umas 2 ou 3 aulas com isso, porque eu acho que é de suma importância, é algo que para o DBA salva a vida, salva a carreira, E com certeza é nessa hora que mais lembro no DBA. A hora que dá um problema, a hora que você precisa trabalhar, você precisa resolver alguma coisa assim, é nessa hora que normalmente a gente é mais lembrado. Vamos fazer um teste, uma simulação. A gente vai criar um usuário e uma tabela. A gente vai fazer um backup, fazer uns inserts, dropar a tabela, depois fazer um restore e vamos ver como é que vai funcionar. Bom, a gente vai criar um usuário com o nome de teste 1, e para esse usuário vamos dar os links necessários para ele, claro, criar uma tabela específica para ele, teste 01, uma tabela simples, só com um campo, só um ID number, só para que a gente possa fazer o nosso caso de teste. Vamos inserir nela 10 linhas, fazer o backup logo em seguida. Depois desse backup, a gente vai inserir mais 20 linhas nessa tabela, para que a gente possa demonstrar a restauração, em um ponto que após o backup, a utilização, na verdade a gente está demonstrando a utilização do archive log. Verificar o horário exato. Nesse caso, eu sempre comento que esse horário é aquilo que é mais interessante quando ocorre uma falha, acontece algum problema, que é muito bom que o DBA fique sabendo quando isso acontecer, o quanto antes, porque esse o quanto antes, que vai ser o timestamp que a gente vai utilizar para fazer o retorno do backup. Dropar a tabela, e depois que eu dropei a tabela, eu vou restaurar o ambiente por um tempo específico. Pego no system stamp que a gente viu lá em cima.
Lembrando que esse processo, para que ele dê ok, precisamos obrigatoriamente que o banco esteja em modo archive log. E o processo de restaurar o banco, ele é feito com o banco apenas montado, tá? Porque após o término, ele vai ter que fazer um restore, trazendo do backup, um recover, aplicando os archive log e depois abrir o banco em modo reset logs, open reset logs. Esse é o nosso script. Ele faz uma alter session para evitar que a gente tenha algum conflito da forma como está definida a data ali dentro no meu set until. Então, por melhores práticas, eu coloco um alter session ali dentro para que ele possa fazer, né, esse processo da forma correta, para que ele possa entender a data como eu coloquei ali. Então eu vou fazer o alter session, vou pegar a data que eu coloquei lá dentro no item 4, que a gente tinha antes, e vou colocar ele ali dentro. Depois disso, eu vou fazer um restore database e um recover database e abrir o banco com alter database open reset logs. Depois disso, para fazer a verificação, eu vou ter que dar um select na tabela, voltar ali, ó, para vocês verem esse timestamp, que foi o que ele pegou ali e jogou lá dentro do set until. Vamos lá então à prática. Essa falha ali é aquela falha que dá no SQL Plus, que se eu dou um backspace, ele depois não entende o comando, ele não interpreta o comando certo. Dando os upgrades necessários para o usuário, né, que eu criei. Outra coisa importante é dar uma cota para o usuário, né? Ou seja, eu posso dizer que ele tem cota ilimitada dentro de um namespace, ou eu posso dizer uma cota específica para ele dentro de um namespace. Vou dar ali 20 GB, suficiente. Opa, né? Eu coloquei ali 0, em vez de 2.0, eu ia colocar 0.2 mega, mas daí para evitar do erro do SQL Plus, né, de não reconhecer o comando, eu coloquei 0.2.0, porque 0.20 é a mesma coisa que 20, então ele vai passar sem problemas. Criei a tabela. Essa não é uma tabela simples, como eu comentei, só tem um campo tipo number, que é o que a gente vai fazer, acrescentar os dados nela, né? Vamos fazer aquele insert nela ali, ó, inserir. Só uma forma de inserir rápido, tá? Inserindo o how num, só para preencher informação mesmo, tá? Só para a gente ter dados na tabela para poder fazer o processo. Olha lá, 10 linhas inseridas, numeração de 1 a 10, coisa bem simples. Agora eu vou fazer o procedimento de backup do meu banco. Backup simples também, sem nenhum parâmetro, nada, backup normal.
Terminado o backup, vou inserir mais 20 linhas na tabela. Conferir, né, se as linhas estão ok, se agora minha tabela tem 30 linhas selecionadas. Limpar a tela para ficar legal para a gente acompanhar, para não ficar muita informação. E vou dar um drop table. Dropar a tabela para poder fazer o processo de restaurar ela. Baixando o banco para poder fazer modo mount, né, para poder dar o startup mount nele. E eu cometi uma pequena gafe, esqueci de fazer o timestamp logo em seguida que a gente fez o segundo insert, antes do drop, para a gente poder pegar a data certinha. Isso é um problema que pode ter no dia a dia, que se você fizer um restore para uma data errada e a hora que você der o Open Reset Logs, você não pode tentar fazer novamente o restore, que não vai funcionar. Open Reset Logs, ele zera a contagem dos archive logs, os archive logs que tem lá não servem para mais nada. Então, bem interessante a gente ter esse cuidado aí. Mas vamos tentar. Eu sugeri uma data ali, 6/2. Coloquei 5:58, na verdade 4 minutos atrás do que aquele timestamp. Vamos ver se a gente vai ser feliz nessa verificação. Se a gente for feliz, a gente vai ter que, após restaurar, fazer o select e ter novamente 30 linhas na tabela. Se por um acaso só tivermos 10 linhas na tabela, significa que a hora, a data e a hora que eu peguei foi errada. Ou seja, eu peguei um horário antes da inserção, da segunda inserção, e por isso ele só restaurou, claro, o que tinha no começo. Somente as 10 primeiras linhas, né? Ok, terminado nossa restauração, vou conectar agora no SQL Plus para a gente ver se obtivemos sucesso ou não. Conectando novamente.
E já vai falhar de novo. Vamos dar um enter logo uma vez, que é até mais fácil. E agora é a hora de descobrir se o nosso restore deu certo. Se não deu, pegamos a data errada. Infelizmente, pegamos 5h58, a gente devia ter pego aí umas 6 horas, mais ou menos. Infelizmente, pegamos a data errada. Quando isso acontece na vida real, infelizmente não tem o que fazer, perdidos são os dados, porque abriu com o Open Reset Logs, ok? Continuando então, então para a gente ter uma ideia, né, para a gente ver quanto isso é importante, quanto isso é grave, na verdade, a gente pode dar um retrabalho grande para nossa empresa. Refazendo agora, só para demonstrar, eu refiz rapidinho para demonstrar para vocês, fiz o insert, agora sim peguei os timestamp como teria que ser, logo em seguida, agora rodando restauração, e ao término, quando eu fizer o select, ele vai ter que trazer para mim a mesma situação que ele tinha antes, né? Ou seja, ele vai ter que trazer para mim os 10 mais as 20, um total de 30 linhas. O primeiro resultado, então, é um resultado não esperado, né? Ou melhor, não desejado, que é criar retrabalho para as equipes, enfim, para fazer a partir daquele horário que eu fiz o restore, tudo para frente vai ter que ser refeito. E esse segundo caso, que é onde você recupera praticamente tudo, não tendo muito o que fazer retrabalho, a empresa não tendo muito o que fazer retrabalho com isso. É muito útil, é muito bom você conseguir trabalhar bem com recuperação em point in time, com recuperação no tempo, caso seja necessário, caso um dia sua empresa venha precisar. Aguardando terminar o restore agora, né? Aproveitando para lembrar, outro curso bem interessante é o curso de Oracle Hack. Vale a pena conferir lá no site, porque é um item muito interessante, muito exigido hoje no mercado de trabalho. Voltando ali à nossa tela, se você vê nas 4 últimas linhas, ele está aplicando o archive, ó, ele fez o restore, o backup, e para fazer o media recover, que a gente pediu o restore database e recover database. Para o recover database, ele está utilizando um archive, está ali o nome do arquivo que ele está utilizando, a thread 1, sec 1, papapá, 275, etc. É ela que ele está utilizando para fazer a restauração dessa informação. É nela que está, muito provavelmente, o segundo insert das segundas 20 linhas que a gente fez. Quase terminando. Ok, terminado o processo, agora é hora da gente fazer a prova, né, tirar a prova real e ver se realmente dessa vez ele conseguiu funcionar. Opa, aí não, né? Digitar o nome errado da tabela, a gente tá jogando contra o patrimônio, aí não vai ter resultado, né, gente? Vamos digitar o nome certo da nossa tabela. Underline ponto. Perfeito. Agora sim, a gente tem as primeiras 10 linhas e as segundas 20 linhas dando um total de 30 linhas selecionadas.
E esse é o resultado esperado, esse é o resultado que, numa situação real, a empresa iria gostar de ver, o usuário iria ficar feliz, porque ele não ia ter muito retrabalho. Nesse caso, ele não ia precisar refazer muita coisa, porque muito pouco teria sido perdido, certo? Então, muito interessante isso aqui. Essa é a parte que a gente tem para ver hoje, e vai ser bem interessante, vai ser bem legal as próximas aulas, porque a gente vai continuar fazendo nossa recuperação point in time, só que vamos fazer recuperação ainda com SN, vamos fazer recuperação com ponto de restauração. Vai ser algo muito bom de se utilizar, algo muito bom de saber fazer.